E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente volta para comentar o episódio 7 de Cherry Magic, né? Episódio que saiu nessa quarta-feira. E agora finalmente o Adachi e o Kurosawa vão ter o seu primeiro encontro, né? Depois que o Adachi acabou se declarando também pro Kurosawa, o Kurosawa conseguiu finalmente, então, convidar ele, né? Os dois começaram a realmente progredir finalmente. Antes da gente comentar sobre esse episódio, então, deixa eu te lembrar e te pedir que o like é muito importante, porque ajuda no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações e, claro, já me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo para discutir comigo sobre o episódio. Então vamos falar agora sobre o episódio 7 de Cherry Magic. O episódio começa já com o Adachi desesperado, porque o dia do encontro chegou, ele dormiu demais, ele não sabe que roupa vestir porque ele não encontra nada, ele não tem nada que ele acredita que seja o ideal para usar no encontro, o cabelo dele não abaixa de jeito nenhum. Tá uma zona, ele se atrasou totalmente. Ele acabou se atrasando justamente porque ele ficou tão nervoso que não dormiu a noite anterior, a noite inteira. E aí tava tão atrasado que ele nem sente, né, que ele nem se arrumou direito. Ele acabou colocando uma roupa casual que ele usaria em qualquer outro dia. E ele então finalmente chega ao lugar que ele combinou de encontrar com o Kurosawa. E lá ele acaba se deparando com um Kurosawa radiante. Sem estar com aquela roupa de trabalho, ele tá lindo com uma roupa um pouco mais casual. Chega a parecer um modelo, porque além da roupa ser mais casual, ela também é muito elegante. Então aquilo chega a ofuscar os olhos do Adachi, assim, aquele brilho estrondoso do Kurosawa. E daí ele fica ainda mais frustrado, porque ele sente que ele não se arrumou adequadamente para esse evento. Quando o Kurosawa cumprimenta ele, o que ele não esperava, e ele escuta, é que o Kurosawa tá apaixonado de novo. Ele acha o Adachi lindo com aquelas roupas que ele usa casualmente, ele acha ele fofo com o cabelo arrepiado, e ele sabe até que lado que o cabelo dele tá sempre arrepiado, né? E tá feliz porque os dois parecem estar com as blusas de capuz combinando. Então no fim o Kurosawa amou tudo que ele viu, por mais que o Adachi estivesse bem inseguro com aquilo. Do nada, quando eles estão pensando sobre o que eles vão fazer primeiro, vira um musical. A gente tem uma música aí que é feita e cantada pelo Kurosawa, que vai acompanhar a gente ao longo do episódio, que é maravilhosa, muito divertida. E é sobre justamente o encontro deles, né? E aí a gente tem o Adachi mais uma vez frustrado, porque mesmo uma coisa tosca dessa, o Kurosawa canta super bem, e ele acaba contando que ele não sabia bem o que vestir, né? Ele acaba confessando, falando que achou o Kurosawa muito estiloso, que ele não sabia bem o que vestir. Então o Kurosawa sugere que eles comecem o dia comprando roupas, já que o Adachi não tá se sentindo muito seguro com aquilo. E aí os dois vão então a uma loja procurar uma roupa nova pro Adachi. Inclusive o Adachi pede que o Kurosawa ajude ele a escolher alguma coisa, e a imaginação do Kurosawa vai à loucura quando ele pensa em poder ver o Adachi vestindo alguma coisa que ele queira, né? Aí as emoções dele vão de 0 a 100 muito rápido quando o Adachi pensa que pode não ser uma boa ideia, mas vendo a carinha de cachorrinho do Kurosawa frustrado pensando nisso, ele volta a aceitar, ele fica todo animadinho e os dois vão juntos à loja, então. Eles vão a uma loja bem elegante, onde o Adachi se sente até meio deslocado, ele acaba escolhendo uma jaqueta diferente com a ajuda do Kurosawa, né? Ele gosta e decide levar ela, por mais que elas sejam bem mais caras do que as roupas que normalmente ele compra. Quando o Kurosawa ele se oferece para pagar a roupa, ele fala que ele quer dar aquilo como um presente, né, pela ocasião, por ser o primeiro encontro deles. Finalmente ele fala sobre o primeiro encontro deles, né, e ele sussurra isso no ouvido do Adachi, é claro. Só que aquilo deixa o Adachi super nervoso, ele toma a frente, ele mesmo vai pagar
aquilo ali, é melhor ele pagar, ele fica super desconfortável, e quando ele tá pagando, ele escuta os pensamentos do homem no caixa que cobra, e o homem começa a pensar justamente sobre isso. Quando ele escuta os pensamentos do homem, então, ele vê que o homem gostaria de alertar ele a ele ter cuidado, porque quando um outro homem tenta dar de presente uma roupa pra alguém, é sinal de que ele gostaria de ele mesmo tirar essas roupas. Aquilo deixa o Haddad super desesperado pensando sobre aquilo, mas aliviado de que ele tomou a frente e ele mesmo pagou com o cartão dele. O passeio dos dois continua, a gente acompanha ao som da música do Kurosawa, aí de repente quando eles param pra almoçar, inclusive eles escolhem comer alguma coisa mais simples, porque o Kurosawa reservou um restaurante de massa pra eles pra noite. Ele então vai buscar bebidas, o Haddad fica sozinho e o Haddad escuta pessoas em volta, duas mulheres em volta comentando, claro, sobre a beleza do Kurosawa, mas também sobre terem percebido de que os dois parecem estar juntos. Ele lembra do homem na loja que percebeu também, e aquilo deixa ele se sentindo meio desconfortável. Tanto que quando o Kurosawa volta e pega na mão dele, por uma bobagem, ele acaba afastando, batendo na mão do Kurosawa para afastar ele. E fica meio que um climão na hora, mas eles continuam o encontro deles. O Haddad, ele tenta agir normalmente durante todo o tempo, mas a questão é que ele não sabe qual é o limite, qual distância ele deve manter do Kurosawa. Inclusive, ver pessoas em volta dele comentando deixa ele ainda mais inseguro. Mas ele já não consegue não escutar a voz do Kurosawa e ver o coração dele indo à loucura. Ele já não consegue, ele já imagina que não tem como eles voltarem atrás disso. Eles não poderiam simplesmente voltar a ser colegas de trabalho. Então, ao longo de todo o passeio, o Haddad fica muito pensativo e o Kurosawa, então, de repente, ele pergunta se o Haddad se importaria de fazer mais uma coisa antes do jantar deles. Tem algo que ele quer fazer bem especial com o Haddad. O Kurosawa preparou um passeio de helicóptero para Haddad. Ele chega lá, tá tudo um cenário muito bonito, iluminado, ele dá rosas para Haddad antes deles subirem no helicóptero. Só que o Haddad não consegue dizer que não, mas ele tá simplesmente desesperado. Tanto que ao longo do passeio, enquanto o Kurosawa tá admirando a vista e falando mais algumas coisas pro Haddad, como ele se sente, o Haddad não presta atenção em nada, ele tá desesperado, até que finalmente ele não aguenta mais o medo. E ele acaba pedindo pra descer, assim, a cara dele desesperado é maravilhosa. Então o Haddad simplesmente desiste, a gente vê ele lá tentando se recuperar deitado e o Kurosawa lá cuidando dele. Inclusive, ambos estão sentindo que são culpados por terem estragado o encontro. O próprio jantar que eles tinha sido reservado, o Kurosawa já cancelou. Então os dois finalmente vão pra casa. Quando eles estão indo embora no táxi, então o Haddad ele fica pensando sobre como foi esse encontro, né? Ele ainda pensa sobre como ele não estava adequadamente arrumado pro Kurosawa, como ele parecia despreparado, inseguro o tempo todo, enquanto o Kurosawa estava sempre tomando a frente, tratando ele muito bem, sendo muito gentil, estava muito bem vestido, elegante, já tinha pensado nas coisas. Então ele tá sentindo que ele simplesmente estragou todo aquele momento. E ele acaba mais uma vez escutando os pensamentos do Kurosawa, que tá sentindo que a culpa é dele, porque ele queria preparar uma coisa incrível para Haddad e preparou aquele passeio de helicóptero sem perceber que o Haddad estava com muito medo, e aí o passeio terminou por ali. Então o Kurosawa tá também se sentindo muito culpado. Tanto que quando o Haddad fica em casa e os dois se despedem, o Haddad percebe um olhar muito magoado no Kurosawa, um olhar magoado que ele nunca tinha percebido antes, que fazia muito tempo que ele não via
no rosto dele. E aquilo deixa ele muito pensativo sobre aquele dia. Ele sabe que ele não saber lidar com tudo isso é reflexo das frustrações que ele teve em outras oportunidades de relacionamento e que desde aquela época, então, né, ele acabou evitando interagir com as pessoas, principalmente de maneira romântica. Mas ele não consegue negar o fato de que o Kurosawa estava muito fofo, tentando, exagerando para que tudo fosse perfeito naquele dia. Então no dia seguinte, no trabalho, a gente vai ver um Kurosawa com um semblante bem sombrio, conversando com um dos colegas dele sobre uma outra filial da empresa que está prestes a abrir, alguma coisa do gênero, mas ele está com um semblante bem sombrio que muda quando o Adachi chama ele. Então o Adachi toma coragem e pergunta se o Kurosawa está livre depois do trabalho. Depois de tudo que aconteceu no final daquele encontro, né, ele acabar escutando os pensamentos do Kurosawa, saber que ele também não dormiu direito, que ele também estava nervoso, que ele também estava inseguro, ele percebeu que ele precisa se comunicar melhor com o Kurosawa, falar mais abertamente com ele. Então isso fez com que ele tivesse força para tomar essa iniciativa. Inclusive, nesses acontecimentos agora, a gente acompanha mais são os pensamentos do Kurosawa, mesmo sem ser através do que o Adachi está escutando. O anime ele mostra pra gente o que o Kurosawa tá pensando naquele momento, mesmo que o Adachi não escute aquilo. O Adachi leva ele a uma loja de mangás para eles comprarem um novo volume de um mangá que ambos leem igual, que o Kurosawa estava tão preocupado com o encontro que acabou esquecendo disso. E aquilo que parece uma bobagem, os dois se divertem muito fazendo juntos. Depois eles vão a um lugar que o Adachi costuma frequentar para comer, um lugar onde ele se sente bastante confortável. E aí o Kurosawa vai percebendo aquilo. Eles estão fazendo algo que o Adachi frequenta, algo que o Adachi escolheu, coisas que os dois gostam em comum. Quando o Kurosawa tenta falar sobre o dia anterior, sobre o encontro deles, o Adachi fala que ele nunca entendia muito bem e sempre se irritava de ver outros casais indo a encontros, mas que ele percebeu que ele estava com inveja daquilo. Isso leva o Kurosawa a pensar o porquê que as pessoas vão a encontros. Então ele percebe que na vida dele, ao longo da vida dele, os encontros que ele fez, a única coisa que ele fazia era pesquisar coisas que agradariam a outra pessoa e eles fazerem isso, era simples. E no final tudo dava certo porque ele garantia de fazer as melhores coisas. O Adachi continua falando então que durante o encontro no dia anterior ele só conseguia pensar em como as pessoas em volta estavam vendo eles, né? Ele estava muito inseguro e desconfortável sobre isso, mas no fundo ele estava muito feliz porque o Kurosawa se esforçou muito para que ele se divertisse. Mas ao mesmo tempo isso não faz o menor sentido, porque não importa o que as pessoas pensem sobre eles, né? O Adachi percebe que não importa o que os outros pensam sobre eles, ou se os dois sabem o que estão fazendo no encontro ou não. A questão é que é um momento que eles querem passar juntos, mas não adianta nada passar aquele momento se for divertido apenas para um deles. E o Adachi fala então pro Kurosawa que não adianta nada que eles terem um encontro e ele ser divertido apenas para ele mesmo. Ele quer que o Kurosawa se divirta também. Não importa o que as outras pessoas achem ou como eles estão se saindo, ele quer poder passar um tempo fazendo coisas junto com o Kurosawa, fazendo coisas que os dois gostem. O Kurosawa percebe então porque foi por isso que o Adachi convidou ele para sair hoje depois do trabalho, que eles foram à livraria juntos. E ele tá muito feliz, porque por mais que o Adachi sempre pareça introvertido, inseguro, né? Ele sempre faz comentários e age de uma maneira que deixa o Kurosawa sempre feliz e sempre levanta o ânimo dele. E aí o Kurosawa fica ali pensando que às vezes parece até que o Adachi ele é mágico, que ele é um mago. Parece até que ele sabe o que ele tem que falar. O Kurosawa então acaba confessando ali que ele tá feliz que conseguiu ter coragem de convidar o Adachi para sair,
trair, porque ele fantasiou sobre isso durante muito tempo e ele nunca imaginou que fosse passar de fantasia. O Adachi sabe daquilo tudo, né? Mas o Kurosawa começa a falar, finalmente falar sobre isso, sobre como ele se sente, e fala que ainda tem muitas coisas que ele quer poder fazer com o Adachi, tem muitas coisas que ele planeja fazer com o Adachi. Tem coisas, inclusive, que o Adachi pergunta e ele acha que é melhor não dizer porque o Adachi pode fugir dele. E o Adachi devolve a ele dizendo que ele pode ser lento e pode ser muito pouco por vez, mas que ele vai fazer o melhor dele para que os dois possam progredir juntos nisso, e que mesmo que seja lento e devagar. E isso gera grandes expectativas no Kurosawa, mas o Adachi fala que vai ser pouco a pouco, que é para ter calma. O Adachi acaba então tropeçando do nada, né? Porque sempre tropeça do nada, não tem uma pedra, não tem nada no chão, mas ele simplesmente tropeça, cai assim, dramaticamente, e aí ele é segurado pelo Kurosawa, que segura ele pelo braço. O Kurosawa, então, depois que vê que ele tá bem, né, ele diz que bebeu, deve ter tropeçado por isso, porque no final beberam bastante, mas o Kurosawa então afasta a mão dele, e no momento em que o Kurosawa faz isso, o Adachi lembra do momento em que ele, de forma até meio que, entre aspas, violenta, afastou a mão do Kurosawa. Então o Adachi, querendo fazer diferente dessa vez, ele segura a mão do Kurosawa, que óbvio, né, que é tomado por muitos sentimentos naquele momento. Ele tá tão feliz, o Adachi não consegue nem escutar os pensamentos direito dele, ele tá radiante, e os dois decidem caminhar de mão dada até a estação. Nesse momento, o Adachi ele acaba respondendo a um pensamento do Kurosawa, porque foi tão automático, né? Ele tá tão acostumado a conversar com o Kurosawa, escutar os pensamentos, ele acaba se distraindo e respondendo a um dos pensamentos dele, tenta jogar um migué dizendo que foi que ele deve ter bebido demais, que na real ele falou sim. Mas o Kurosawa não acredita muito nisso, não tá entendendo muito bem o que aconteceu. Ele tem certeza que ele não falou, e ele fica ali achando que o Adachi pode até ler os pensamentos dele. O Adachi tá morrendo de medo dele ter sido descoberto, e aí o Kurosawa começa a pensar, não, será que ele tá lendo meus pensamentos? Mas isso é impossível, né? Se ele conseguir ler os meus pensamentos, então o Adachi decide não continuar escutando, e dessa vez ele se afasta, ele tira a mão, porque ele não quer escutar o que o Kurosawa tá pensando nesse momento. A coisa ficou bem desconfortável, ele dá uma desculpa para simplesmente soltar a mão do Kurosawa, e os dois continuam indo para casa. A questão é que agora o Adachi está vivendo um dilema, ele tá muito inseguro sobre tudo isso, né, sobre essa situação com o Kurosawa, sobre como eles chegaram até aqui. Afinal de contas, foi tudo graças aos poderes que ele adquiriu. E ele tá nesse dilema se é certo ou não, se ele deve ou não contar isso pro Kurosawa. Ele simplesmente não sabe o que fazer. E aí, quando ele tá pensando se ele deve contar, se ele deve perguntar pro Kurosawa o que ele acharia sobre isso tudo, o episódio acaba por aqui. A gente chegou ao grande dilema moral da história, que é a maneira como o Adachi e o Kurosawa chegaram onde eles estão agora no relacionamento, graças aos poderes do Adachi, e ele não sabe como lidar com isso, como falar sobre isso pro Kurosawa. Ele tá muito inseguro. Então o grande dilema moral que tá envolto em Cherry Magic finalmente apareceu pra gente. Eu vou deixar pra dar minha opinião sobre isso em um outro momento, em outro vídeo onde eles conversem sobre, né? Eu vou falar mais abertamente sobre isso. Mas Cherry Magic é uma obra que fala muito sobre comunicação, sobre uma comunicação falha, né? Sobre coisas que eles precisam melhorar para que um relacionamento se construa de maneira saudável entre eles. Eu acho que trazer esse dilema moral e pensar sobre isso é uma maneira bem legal de lidar com a história. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.